Você já sentiu no coração um medo silencioso, como se algo estivesse errado entre você e Deus, mesmo rezando, mesmo indo à igreja? Já se perguntou por que certas dores não passam? Por que certos problemas se repetem? Por que a vida financeira trava? A saúde da família enfraquece ou a paz simplesmente desaparece? E se eu te disser que, segundo um alerta profundo deixado pelo Papa Francisco, existem pecados tão graves que fecham completamente as portas da graça, bloqueiam milagres e afastam a misericórdia divina da vida da pessoa? Será que, sem perceber, você pode estar carregando um deles dentro do coração? Essa mensagem não é para todos. Ela é apenas para aqueles que sentem no íntimo que algo precisa ser revelado, para quem busca proteção espiritual verdadeira, para quem não aceita viver afastado da graça de Deus. E não existem coincidências. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo permitiu que esta mensagem alcançasse você hoje, porque existe algo que precisa ser visto, entendido e corrigido com urgência. E se eu te disser que o Papa Francisco alertou com clareza sobre 3 pecados que Deus não perdoa enquanto a pessoa não se converte verdadeiramente? Pecados que muitos cometem achando que são pequenos, normais ou até justificáveis, mas que, segundo os ensinamentos que ele deixou, criam uma barreira espiritual perigosa, silenciosa e devastadora. Papa Francisco foi um pastor que caminhou entre os pobres, ouviu confissões dolorosas, chorou com famílias destruídas e enfrentou de perto o sofrimento humano. Como primeiro Papa latino-americano, ele conheceu a dor da injustiça, da miséria, da doença e da fé ferida. Em uma de suas homilias mais fortes, ele alertou que o maior perigo espiritual não é o pecado visível, mas aquele que se esconde no coração endurecido, disfarçado de razão, orgulho ou falsa tranquilidade. Há um relato marcante de quando o Papa Francisco ouviu o testemunho de uma mulher que rezava há anos pela cura do filho e nunca via resposta. Ao aprofundar a conversa, ele percebeu que havia algo não confessado, algo alimentado no silêncio do coração. Quando essa verdade veio à tona, ele disse algo que arrepiou todos ao redor. Deus jamais se cansa de perdoar, mas o coração humano pode se fechar de tal forma que já não consegue mais pedir perdão. Essa frase carrega um peso espiritual imenso e um alerta urgente. Hoje, você não vai apenas descobrir quais são esses 3 pecados. Você vai entender como identificá-los na sua própria vida, como quebrar essa barreira espiritual e, no final, aprender uma forma profunda e pouco ensinada de voltar a atrair a misericórdia de Deus, restaurar a paz no lar e proteger sua família espiritualmente. E atenção! O 3º pecado é o mais perigoso de todos, porque quase ninguém percebe que o comete, mas ele é capaz de bloquear completamente as bênçãos de Deus. O motivo é espiritual, bíblico e emocional, e você precisa saber. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, mostra-me a verdade. Esse gesto simples é um ato de humildade diante de Deus. E se você acredita na força dos ensinamentos deixados pelo Papa Francisco, curta este vídeo e se inscreva agora, porque se afastar dessas mensagens é também se expor espiritualmente. Aqui, você aprende a se proteger, discernir o mal e caminhar novamente na graça. Agora, com o coração aberto, é hora de compreender por que esse alerta foi tão sério e o que exatamente estava por trás dessas palavras que o Papa Francisco deixou como um último e poderoso aviso espiritual. Agora, chegamos ao ponto mais delicado, mais sério e mais transformador de toda esta mensagem. O momento que exige verdade interior, humildade e coragem espiritual, porque o que será revelado agora não é confortável, mas é libertador.
Papa Francisco deixou claro que existem pecados que Deus não perdoa enquanto o coração permanece fechado, não por falta de misericórdia divina, mas porque a própria pessoa impede que essa misericórdia a alcance. Antes de ouvir cada um deles, faça a si mesma uma pergunta sincera. Você prefere continuar vivendo como está, ou está disposta a encarar a verdade para ser curada, protegida e restaurada? Porque depois desse conhecimento, nada pode continuar igual. Imagine uma igreja em silêncio, as luzes baixas, um confessionário simples. Papa Francisco, já idoso, escutando em silêncio profundo. Em determinado momento ele suspira e diz algo que marcou muitos sacerdotes presentes. O maior perigo da alma não é cair, é decidir não se levantar. É a partir dessa consciência que começamos. O primeiro pecado que Deus não perdoa, enquanto a pessoa insiste nele, é a falta de arrependimento verdadeiro. Papa Francisco foi muito claro ao ensinar que não existe perdão sem arrependimento. Não basta dizer palavras, não basta repetir orações, não basta frequentar a missa se o coração não reconhece o erro. Deus perdoa tudo, mas não pode perdoar aquilo que a pessoa não admite como pecado. Quantas vezes alguém diz, eu sou assim mesmo, não vou mudar, Deus me entende? Papa Francisco alertava que essa frase aparentemente inocente pode esconder uma tragédia espiritual. Porque Deus entende sim, mas Ele também chama à conversão. Quando a pessoa escolhe permanecer no erro, justificando atitudes que ferem a si mesma, a família e até os outros, ela fecha a porta da graça. A Bíblia é clara quando diz que um coração contrito Deus não despreza. Mas onde não há contrição, não há espaço para a ação divina. Esse pecado se manifesta de forma silenciosa. A pessoa continua rezando, mas sem transformação. Continua pedindo, mas sem se abrir. Continua esperando milagres, mas sem mudar o que precisa ser mudado. Papa Francisco dizia que isso gera estagnação espiritual, tristeza constante e um cansaço da alma que nenhuma oração automática consegue curar. Agora pense, existe algo na sua vida que você sabe que precisa mudar, mas vem adiando? Algo que você racionaliza, minimiza ou esconde até de si mesma? Esse primeiro pecado não se vence com medo, mas com humildade. Reconhecer já é o começo da libertação. O segundo pecado que Deus não perdoa enquanto permanece é a rejeição consciente da misericórdia. Esse é ainda mais perigoso, porque se disfarça de culpa excessiva, de autodepreciação, de frases como Deus nunca vai me perdoar, meu erro é grande demais, não sou digna. Papa Francisco falava com muita firmeza contra isso e dizia que esse pensamento não vem de Deus. Rejeitar a misericórdia é, na prática, chamar Deus de mentiroso. É dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. É fechar o coração, não por orgulho explícito, mas por desespero espiritual. Papa Francisco ensinava que muitas pessoas vivem presas nesse pecado sem perceber, porque acham que estão sendo humildes, quando na verdade estão desconfiando do amor de Deus. Ele contou o caso de uma mulher que carregava há décadas uma culpa profunda e dizia que nunca se perdoaria. Papa Francisco respondeu com doçura e firmeza: quando você se recusa a aceitar o perdão de Deus, você coloca sua dor acima da cruz de Cristo. Essas palavras libertaram aquela alma, mas também revelaram um pecado grave. Negar a misericórdia é fechar a porta do céu por dentro. Esse pecado traz consequências claras: ansiedade constante, medo, sensação de castigo iminente, dificuldades que se repetem, doenças emocionais que não se explicam, porque a alma foi feita para viver na graça, não na condenação permanente. E enquanto a pessoa insiste em não aceitar o perdão, ela impede que Deus restaure sua vida por completo. Agora olhe para dentro. Você se perdoa? Você acredita realmente que Deus pode te restaurar ou vive se punindo interiormente? Esse pecado não se cura com mais culpa, mas com confiança. E então,
chegamos ao terceiro pecado, o mais grave, o mais silencioso, o mais perigoso de todos. Papa Francisco alertava que esse é o pecado que mais afasta as pessoas de Deus, justamente porque quase ninguém o reconhece. É o endurecimento do coração, também chamado de pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado acontece quando a pessoa resiste conscientemente à verdade, à correção e aos chamados de Deus. Não é um erro pontual, é uma postura interior. A pessoa ouve, entende, sente o chamado, mas escolhe ignorar. Com o tempo, o coração vai se fechando, a consciência vai se calando e o mal encontra espaço. Papa Francisco dizia que o Espírito Santo fala baixo, mas fala sempre. E quando a pessoa ignora repetidamente essa voz, ela começa a não ouvi-la mais. Esse pecado não começa grande. Ele começa com pequenas resistências. Depois eu mudo. Agora não. Isso não é para mim. Até que um dia, o coração já não sente mais nada. A Bíblia é clara ao dizer que resistir ao Espírito é resistir ao próprio Deus. Esse pecado bloqueia completamente a ação divina, não porque Deus se afasta, mas porque a alma já não responde. As consequências são profundas. Frieza espiritual, divisão familiar, perda da paz, sensação de vazio, mesmo tendo fé exterior. Agora vem a pergunta mais importante de todas. Você sente que Deus já tentou falar com você sobre algo e você vem adiando? Você sente um chamado que vem se repetindo? Porque enquanto há inquietação, ainda há graça atuando. O perigo começa quando a inquietação desaparece. Mas aqui está a boa notícia. E Papa Francisco sempre terminava seus alertas com esperança. Enquanto há vida, há possibilidade de conversão. Nenhum desses pecados é definitivo se a pessoa decide hoje abrir o coração. O Espírito Santo não desiste facilmente. Basta um ato sincero de humildade, um passo em direção à verdade e a graça volta a fluir. Agora que você conhece esses 3 pecados, a pergunta não é mais Deus perdoa, mas o que eu vou fazer com essa verdade? Porque o conhecimento sem ação não liberta. Agora você já entende a gravidade espiritual do que foi revelado. Não como uma ameaça, mas como um chamado de amor. Papa Francisco sempre ensinou que a verdade não vem para condenar, mas para libertar. E este é o momento em que tudo o que você ouviu precisa descer da mente para o coração, porque conhecimento sem conversão não transforma a vida. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha se reconhecido em algum desses pecados. Talvez tenha sentido um aperto no peito, uma lembrança antiga, uma inquietação interior. Isso não é acusação, isso é o Espírito Santo tocando onde precisa ser curado. Papa Francisco dizia que quando Deus toca uma ferida, não é para expor, mas para tratar. O grande ensinamento final deixado por ele sobre esse tema é simples, mas profundo. Deus perdoa tudo quando encontra um coração que se deixa amar. O maior obstáculo não é o tamanho do pecado, mas a resistência interior. Enquanto o coração se justifica, se fecha ou se endurece, a graça não encontra espaço. Mas quando a pessoa se humilha, mesmo em silêncio, o céu inteiro se move. Agora você sabe por que tantas pessoas rezam e não sentem paz. Você sabe por que algumas bênçãos parecem travadas, porque a vida espiritual esfria, porque o medo e a angústia encontram espaço. Não é porque Deus se afastou, mas porque algo precisava ser reconhecido e entregue. E agora você tem esse conhecimento. Papa Francisco ensinava que a verdadeira conversão começa com um ato simples e concreto. Reconhecer diante de Deus, sem máscaras, aquilo que precisa mudar. Não é se acusar, não é se culpar excessivamente, mas se apresentar como se está. Deus não espera a perfeição, Ele espera a verdade. Neste momento, a ação espiritual é clara. Se existe falta de arrependimento, peça a graça de um coração contrito. Se existe rejeição da misericórdia,
peça confiança. Se existe endurecimento, peça sensibilidade novamente. Essa oração simples já começa a quebrar barreiras invisíveis. Papa Francisco dizia que muitas curas começam antes mesmo da confissão sacramental, quando a alma decide voltar. E quando essa decisão é verdadeira, a paz começa a retornar, a proteção espiritual se fortalece e a família sente os efeitos dessa mudança. Quantos testemunhos existem de pessoas que, ao abandonarem a resistência interior, viram a saúde melhorar, os conflitos diminuírem, a vida financeira se reorganizar? Não porque Deus seja um prêmio, mas porque a graça volta a circular livremente. Agora você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você viu, entendeu e foi tocada. E isso traz uma responsabilidade espiritual. O que você vai fazer a partir de agora? Papa Francisco nos lembrava que Deus age no hoje, não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. É agora. É neste instante que você pode escolher abrir o coração, mudar a direção e permitir que Deus restaure aquilo que parecia perdido. E se você fizer isso com sinceridade, algo começa a mudar já dentro de você. Uma leveza, uma paz, um alívio. Esse é o sinal de que a graça voltou a encontrar espaço. Se esta mensagem chegou até você, não foi por acaso. Papa Francisco sempre ensinou que Deus fala também através dos meios simples, quando a pessoa está aberta a escutar. E permanecer conectada a esses ensinamentos não é apenas uma escolha de conteúdo, é uma decisão espiritual de proteção. Inscrever-se neste canal não é apenas apertar um botão, é decidir não caminhar sozinha. É escolher receber alertas, orientações e ensinamentos que ajudam a discernir o mal, proteger a família, fortalecer a fé e manter o coração vigilante. Papa Francisco alertava que muitos se perdem espiritualmente não por grandes quedas, mas por falta de acompanhamento espiritual constante. Então agora eu te faço um convite que não é comum, não é leve e não é para qualquer um. Papa Francisco sempre ensinou que a fé verdadeira se prova na prática, não apenas nas palavras. E é por isso que este momento é decisivo. Agora que você conhece os pecados que endurecem o coração e bloqueiam a ação da graça, eu quero te lançar um desafio espiritual sério, profundo e transformador. Mas preste atenção, esse desafio não é para curiosos, é para quem realmente deseja mudar de vida, restaurar a paz interior e proteger espiritualmente a própria família. Apenas quem tem coragem de se olhar com verdade conseguirá ir até o fim. Durante os próximos 7 dias, você vai assumir um compromisso simples, mas poderoso. Todos os dias, em um horário fixo, você vai se colocar na presença de Deus por alguns minutos e fazer 3 atos espirituais muito claros. Primeiro, um exame de consciência sincero, pedindo ao Espírito Santo que revele qualquer resistência interior, qualquer justificativa, qualquer endurecimento do coração. Não é para se acusar, é para se abrir. Segundo, você vai rezar lentamente o ato de contrição, não como uma fórmula decorada, mas como um pedido real de mudança. Papa Francisco ensinava que essa oração, quando feita com o coração aberto, começa a quebrar muralhas espirituais invisíveis. Ao rezar, ofereça explicitamente a Deus tudo aquilo que você vem adiando entregar. Terceiro, você fará um gesto concreto de conversão. Pode ser perdoar alguém, abandonar um hábito que você sabe que te afasta de Deus, pedir perdão a alguém da família, ou até marcar a confissão sacramental, se já faz muito tempo que você não se confessa. Papa Francisco dizia que conversão sem gesto concreto vira ilusão espiritual. Se você aceitar esse desafio com fidelidade por 7 dias, algo começa a mudar. A paz interior retorna, o peso espiritual diminui, a oração volta a ter sentido e a proteção espiritual se fortalece dentro do lar.
Muitas pessoas relatam que ao final desse período dormem melhor, sentem menos angústia e percebem que conflitos começam a se resolver. Agora vem a parte mais importante: o compromisso público. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários: eu escolho a conversão. Esse gesto não é para mim, é para você. Papa Francisco ensinava que quando a fé é assumida publicamente, a graça se fortalece, porque o coração deixa de negociar com o medo. E não adie. Comece hoje. O inimigo age no adiamento, na distração, no depois eu faço. Mas hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da decisão. Não espere sentir vontade, comece com obediência e confiança. E se você conhece alguém que está distante de Deus, endurecida, sofrendo em silêncio, compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para tocar um coração que já não consegue mais ouvir. Agora eu peço algo muito importante: não saia ainda. Este é o momento mais delicado, mais íntimo e mais poderoso de todo este caminho espiritual que percorremos juntos. Papa Francisco sempre dizia que, quando a palavra toca o coração, é preciso responder com oração, porque é na oração que a graça sela aquilo que foi revelado. Se puder, encontre uma posição confortável. Se estiver em casa, diminua os ruídos ao seu redor. Coloque a mão sobre o coração. Feche os olhos por alguns instantes e respire profundamente. Inspire, expire, vá acalmando a mente. Agora, apresente a Deus tudo aquilo que veio à tona durante este vídeo: seus medos, suas culpas, suas resistências, suas dores escondidas, seus pecados não resolvidos, suas preocupações com a família, com a saúde, com as finanças. Vamos rezar juntos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, aqui estou como sou, sem máscaras e sem justificativas. Tu me conheces por inteiro. Conheces minhas quedas, minhas fraquezas e também o meu desejo sincero de voltar para Ti. Se em algum momento meu coração se fechou, se endureceu ou resistiu à Tua graça, hoje eu te peço, quebra essas barreiras. Dá-me um coração novo, sensível à Tua voz. Eu renuncio a todo orgulho espiritual, a toda falsa culpa, a toda resistência interior. Eu aceito o Teu perdão. Eu acolho a Tua misericórdia e coloco minha vida novamente em Tuas mãos. Agora, em silêncio por alguns segundos, diga a Deus, com suas próprias palavras, aquilo que você mais precisa entregar hoje. Respire fundo novamente. Papa Francisco ensinava que quando uma alma se humilha diante de Deus, o céu inteiro se inclina para escutá-la. E é por isso que agora quero te convidar para algo ainda mais profundo. Existe uma outra oração muito poderosa, capaz de agir exatamente onde esses 3 pecados ferem: no arrependimento, na confiança na misericórdia e na sensibilidade ao Espírito Santo. Essa oração é especialmente forte para quebrar o endurecimento do coração, restaurar a paz interior e proteger espiritualmente o lar e a família. Se puder, reze comigo. Espírito Santo, sopro vivo de Deus, vem sobre mim agora. Entra nas áreas do meu coração que estão frias, cansadas ou fechadas. Onde houve resistência, traz docilidade. Onde houve culpa excessiva, traz confiança. Onde houve endurecimento, traz lágrimas de conversão. Ensina-me a reconhecer a verdade e a não fugir dela. Defende minha casa, minha família e minha vida espiritual contra todo o mal, visível e invisível. Que eu não resista mais à Tua voz, mas caminhe na luz, na verdade e na graça. Amém. Permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta essa presença. Essa paz que começa a surgir não é emoção vazia. É sinal de que a graça está agindo. Papa Francisco sempre lembrava: Deus nunca abandona quem dá um passo em sua direção. Hoje você deu esse passo. Leve essa paz com você. Continue firme no desafio. Volte sempre à oração e confie. Deus está trabalhando, mesmo quando você ainda não vê. Que o Senhor te abençoe, te guarde e restaure tudo aquilo que parecia perdido.
Permaneça na graça.